No que diz respeito aos aspectos religiosos, é importante registrar que estas primeiras civilizações, diferentemente de nós que temos uma prática monoteísta, que cremos em um único Deus, estas primeiras civilizações elas eram chamadas de civilizações politeístas. O que significa o politeísmo? O politeísmo significa a crença em vários deuses. Poli, vários, teísta do tel grego Deus, portanto deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eles acreditavam, por exemplo, no Egito, que o faraó era um deus encarnado, que exercia também a autoridade máxima dentro do Egito, sendo o administrador, o governante, o rei, que deveria cuidar da população, fornecendo todo aquilo que era necessário para garantir a sobrevivência da sociedade. No Egito, esses deuses, eles tinham uma característica antropozoomórficas. O que significavam? O que significa isto? Antropo, homem, zoo, animal, fórmica, a forma. Portanto, deuses que eram representados em formas animais e humanas ao mesmo tempo. E a cada qual era atribuído um papel, uma função dentro da sociedade egípcia. É importante dizer para vocês que estas civilizações tinham a crença de que a terra pertencia exatamente aos deuses, era propriedade dos deuses e que caberia ao rei administrar estas terras e garantir a satisfação dos deuses. Portanto, fazendo oferendas, cultuando essas divindades que a tudo era atribuído uma função ou um papel. No que tange à sociedade egípcia e sociedade mesopotâmica, nós vamos observar que eram sociedades hierarquizadas, divididas em grupos diferentes. No caso do Egito, no topo da pirâmide nós podemos colocar o faraó e os seus familiares. O faraó entenda como sendo o governante, aquele que é a autoridade política, mas que também é considerado um Deus vivo, encarnado, uma autoridade religiosa, que deve ser respeitadíssimo em todas e quaisquer circunstâncias. Abaixo do Egito, do faraó, nós destacamos a presença dos sacerdotes, que eram responsáveis por cuidar dos assuntos religiosos, e também, em seguida, nós apresentamos o grupo dos funcionários do faraó. Esses funcionários do governo, eles tinham um papel específico de cuidar da administração. Destacamos a figura do escriba. O escriba no Egito Antigo, como o próprio nome já diz, caberia a ele fazer os registros, calcular os mais diferentes relatórios e calcular os impostos e escrever os mais diferentes relatórios. Era uma função de destaque no Egito Antigo. Também é importante nós destacarmos que no Egito Antigo havia a figura do camponês que trabalhava no campo, eram chamados de felás. Eles não eram os proprietários da terra, mas eram eles que trabalhavam no plantio, na produção agrícola. E também é importante nós destacarmos que havia a figura dos escravizados. Esses escravizados, eles desempenhavam funções dentro da sociedade egípcia de produção, da construção dos canais, eram nas obras públicas de irrigação e tudo aquilo que o faraó necessitasse. Já na Mesopotâmia, nós podemos destacar a figura do rei, que era também chamado de patese, ele era um chefe político e religioso ao mesmo tempo. Em seguida vinha a nobreza, que nós destacamos a figura dos sacerdotes, dos militares, dos escribas e também dos comerciantes. E, assim como no Egito, na Mesopotâmia também nós destacamos o grupo dos camponeses e o grupo dos escravizados. É importante chamar a atenção de vocês que desde a antiguidade a presença daquelas pessoas que eram escravizadas por outras existem. Só que neste contexto a escravidão se dava sobretudo por dois critérios: por dívidas e por guerras.
Então, uma pessoa acabava sendo escravizada por outra, por dever a alguém e, sobretudo, por não conseguir vencer o outro na batalha. Então, daí a escravidão por dívidas ou por guerras. É importante destacar também com vocês o papel da mulher no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, nós vamos observar que a mulher, ela não tinha uma autoridade, ela não tinha liberdade política, social. Ela estava subordinada à figura do pai ou do marido. Era uma pessoa submissa, reclusa ao ambiente doméstico. Já no Egito Antigo, nós vamos ver que a mulher, ela poderia exercer o papel de comerciante e até mesmo herdar o trono, se tornar uma faraó, então se tornar uma governante.